Olá, aqui é Elemar Júnior da Eximiaco, tudo bem? Hoje, nesse vídeo, eu vou ter o imenso prazer de conversar com Martin Speer. O Martin Speer é engenheiro de performance, arquiteto de performance no Netflix. Aqui a gente vê o site dele, martinspeer.io. Aqui também está o contato dele no LinkedIn, então você pode encontrar o Martin Speer também no LinkedIn. O Martin Speer, mesmo com esse nome de gringo, é gaúcho, daqui do Rio Grande do Sul, daqui de pertinho da minha casa, Nova Petrópolis, mas já mora nos Estados Unidos há aí pelo menos 10 anos. Então, antes de mais nada, seja bem-vindo, meu amigo Martin, tudo bem? Obrigado pelo convite, Emma. Sempre um prazer estar aqui ajudando e podendo compartilhar um pouquinho da minha experiência que eu estou fazendo hoje em dia. É realmente incrível, né, cara? Você trabalha em uma das companhias mais admiradas do mundo, desenvolvendo software, também um dos mais admirados do mundo. Todo mundo fala. Eu, pessoalmente, acredito que é mais fácil eu não conseguir fazer uma pesquisa do que necessariamente não conseguir ver um filme do Netflix. Então, isso com certeza tem parte do trabalho que tu faz. Sim. É bem legal, eu gosto bastante. Eu acho que eu comecei minha carreira trabalhando muito com software B2B, onde é que a ligação das pessoas com esse tipo de software era bem diferente. Eu acho que hoje em dia vão fazer mais ou menos uns 10 anos, quando eu mudei para os Estados Unidos, que eu comecei a trabalhar com software mais B2C. E definitivamente a ligação é muito mais forte, a ligação das pessoas é muito mais forte com isso, e é interessante porque tu tem, como eu utilizo o software que eu escrevo também, me facilita bastante entender as prioridades, as coisas que são legais de fazer, o que é importante, o que não é importante. Eu acho muito bacana a forma como você descreve o seu trabalho, né? Você diz que você constrói e ajuda a escalar e tornar mais rápido, coisas mais rápidas, enfim. Uhum. Muito, muito bacana. E aí começa uma primeira questão, né? Poucos desenvolvedores, poucas pessoas que inclusive estão assistindo, sequer talvez tenham ideia da complexidade de projetar um serviço como o Netflix. E aí que talvez comece a primeira questão, o primeiro ponto para a gente conversar. Qual é a principal diferença, na tua interpretação, entre projetar um sistema que recebe milhares de requisições para um Uhum. sistema que literalmente recebe milhões de requisições? Uhum. São classes de problemas bem diferentes. É como eu brinco, principalmente na área de performance, é que para performance o tamanho importa. Então, por quê? Porque tudo quebra em escala. As coisas que tu assume que funcionam, elas não vão escalar da maneira que todo mundo espera. A maneira que tu esperava lá no começo, onde tu começou a trabalhar, que talvez tu tenha um, dois servidores ali fazendo alguma coisinha, isso simplesmente não é uma realidade mais. E a grande maioria do software não foi projetado inicialmente para trabalhar com a escala do tipo de serviço que eu tenho trabalhado aí os últimos anos. Então, tu tem diversos desafios. Alguns deles, eu acho que o ferramental é extremamente importante e o software stack que tu usa. Quase nenhuma ferramenta hoje em dia out of the box vai funcionar para escalas maiores. E isso leva a gente tem que criar muita coisa interna. Eu acho que muito do ferramental, principalmente da minha área de performance, a gente precisou criar internamente. O que é legal, mas também é um challenge. Toda vez que tu precisa de alguma informação, eu não posso simplesmente ir lá fazer um sign-up num site. Ok, legal, isso está funcionando. Eu tenho meus dados aqui. Então, isso é sempre um problema. Outro problema grande também é o seguinte: em muitos casos, tu acaba sendo o maior do mundo fazendo aquela coisa, usando aquele tipo de software. E quando alguma coisa quebra, tu normalmente não tem ninguém para perguntar. Tem que ir lá resolver Sim. tu mesmo, então é sempre um problema. Tu tem que ter outros pensamentos também em mente, tá? Tu vai focar muito mais em um nível mais alto em componentes da arquitetura do que em específicas partes do teu software. Eu vou ter que estar pensando em quais que são os componentes, como é que eles se comunicam ali dentro, qual é que é o throughput deles, qual é que é o meu throughput total do sistema, e começar a pensar dessa maneira. E ao mesmo tempo no lado da eficiência também, o qual desses componentes acaba sendo menos eficiente, que eu acabo consumindo mais coisas. Então, a complexidade disso aumenta porque tu precisa analisar muitas coisas. Outra coisa que eu aprendi bem rápido, eu me lembro, nos primeiros anos a gente tentou um dia fazer um diagrama de arquitetura. E a gente encheu 2 paredes daquele negócio
e quando eu acabei de imprimir a história toda, tinha tudo mudado já. Então, tu não pode assumir que tu sabe o estado das coisas, e porque ele está constantemente mudando, o ritmo de mudança é extremamente acelerado, o número de componentes é muito grande, não tem como tu estar a par de tudo que está acontecendo, então tu não pode assumir que tu sabe, porque quando uma requisição de um cliente vem pela porta, tu não sabe por onde ela vai passar, eu não tenho a mínima ideia. Então, tu tem que partir do princípio que tu não sabe o que está acontecendo e tu precisa, obviamente, criar ferramentas e instrumental para tentar te ajudar a resolver os problemas de uma maneira levemente diferente. Então, tudo isso é problema. E tem que sempre pensar de forma horizontal. Não, nada que tu vai estar trabalhando, nenhum desses componentes, tu vai conseguir lidar com uma única unidade. Tu vai ter que lidar com várias unidades trabalhando ao mesmo tempo e fazendo a mesma coisa. Então, tem que sempre ter isso em mente. Tudo que tu for colocar na história tem que conseguir escalar de uma maneira horizontal e de preferência o mais perto do linear possível. Então tu tem que sempre manter esses cuidados em mente quando tu está desenhando alguma coisa para lidar com uma carga maior. Outro challenge chato também é o seguinte, eu trabalho bastante com startups, eu faço muito advisory para startups, um luxo, uma coisa interessante é o seguinte, que eu posso lançar uma coisa pequena e eu posso começar a ver a coisa crescer e eu posso ir ajustando com o tempo. Quando tu tem uma coisa imensa, qualquer mudança que tu vai fazer, qualquer coisa nova que tu bota na história, vai de cara receber uma porrada de carga. Então, tu não pode dar o luxo de eu vou botar e ver como é que funciona isso. Obviamente, a gente tem alguns truques e algumas coisas que a gente usa para tentar resolver isso. Eu tenho um controle do meu tráfego e, obviamente, isso demora tempo e é ferramental que tu tem que desenvolver com o tempo para conseguir ter esse tipo de controle e esse tipo de acesso para te facilitar a vida. E é muito da maneira que a gente gosta de trabalhar hoje em dia. Enquanto você falava, eu comecei a pensar, né, essa coisa da visão sistêmica, da visão holística, de como que o sistema está estruturado, é algo simplesmente Sim. impossível no sistema, com o tamanho do sistema de vocês. Então, efetivamente, no Netflix, a ideia de se pensar em microserviços, ela não é uma moda ou uma vontade, ela é, acima de tudo, uma necessidade, né? Porque você começa, para você ter o mínimo de entendimento do que você está tocando, você precisa trabalhar numa escala que é bem menor. E esse é outro ponto importante, né? Porque vocês não têm o desafio de manter centenas ou milhares, vocês não falam de centenas de microserviços, vocês falam de milhares de microserviços operando dentro do ambiente de vocês, né? E eu imagino como é que deve ser os princípios de observabilidade de tudo isso e como descobrir quando alguma coisa dá errado. Enfim, como que é manter? Qual é o maior desafio de manter esse... É complicado, assim. Eu acho que um dos aspectos que eu gosto bastante é ter a noção de times muito independentes lá dentro. Cada time, obviamente, é responsável por um X número de componentes e, obviamente, quando todo mundo está fazendo o que deve fazer, a coisa funciona porque todos os componentes estão funcionando ali como eles devem. Então, cada um não precisa necessariamente ter um time de operações centrais, como talvez tu tenha algumas arquiteturas mais tradicionais ali que entendem tudo o que está acontecendo, mas tu tem times independentes que entendem muito bem das suas partes. Obviamente, tem casos onde é que a coisa vai escapar um pouquinho, que está fora do teu controle, mas é muito específico para cada time, porque cada time vai saber muito bem o que é importante para o seu microserviço, para os seus componentes, qual é que é as coisas que eu tenho que manter meu olho, e a gente confia que o pessoal leve isso em consideração e tome conta. Outra parte que é extremamente importante é que coisas vão sempre falhar. Isso é um fato, sabe? Tem sempre coisas que vão falhar, então é extremamente importante também tu montar uma arquitetura que ela é resiliente a falhas, sabe? Então, assim, pode ser que tu caia 10 microserviços e aí as coisas têm que continuar funcionando. Então, tu tem que montar a tua arquitetura para que seja resiliente esse tipo de falha. Observabilidade, cara, a gente tem algumas filosofias, a maneira que a gente gosta de trabalhar, e eu gosto muito de uma que eu acho fácil de explicar, porque tem dois tipos, né? Dependendo da tua escala, tu vai ter talvez dois tipos de sinal. Quando tu é muito pequeno, tu tem um tipo de sinal só, que é quando alguma coisa que tu não esperava que acontecesse, comece a acontecer. É clássico quando tu tem muito... eu não tinha erros aqui, agora daqui a pouco eu tenho erros. Então, é essa. Mas outra coisa que é interessante também, em um sistema complexo, é quando tu tem coisas que tu espera acontecer e elas não acontecem. É outra classe
outra classe de observabilidade que tu tem em escala. Hey, eu esperaria que esse serviço estivesse recebendo 4.000 requests por node por segundo, mas ele não está. Onde é que está o problema? Entende? Então, tu tem que olhar por duas dimensões diferentes nesse caso, sabe? Uma coisa, eu fico imaginando, você fala sobre a necessidade de desenvolver arquiteturas e documentação e falar sobre observabilidade, só que você, como você falou no início, para muitas coisas vocês são pioneiros. Muitos problemas que vocês precisam resolver são inéditos para vocês. Não só para vocês, são inéditos para o mundo, né? Então, efetivamente, vocês têm que continuamente desenvolver tecnologia, desenvolver ferramenta, desenvolver conceito, efetivamente. Dentre os conceitos que o Netflix desenvolveu e que talvez seja um dos mais falados no mundo é o conceito de Cause Engineering. Se fala muito sobre Cause Engineering quando se fala do Netflix. Efetivamente, eu não conheço ninguém que aplique Cause Engineering by the book, ou pelo menos da forma como o Netflix descreve. Talvez nem o próprio Netflix aplique Cause Engineering da forma como ele descreve. Sim. Mas todo mundo fala sobre as vantagens, sobre as coisas boas, sobre os prós. E você trabalhando com performance, quais são os contras, cara? Sim. Assim, eu acho que, óbvio, acho que se não me engano, até o termo foi cunhado pelo Casey, se não me engano, e a gente por um tempo tinha um time focado nisso, e começou com uma ideia, eu me lembro na época, que começou com uma ideia muito simples. Eu acho que quando tu muda para nuvem, a coisa muda um pouco. Tu tá num data center, tu assume que teu servidor vai estar rodando sempre lá, e tem esse assumption muito forte. Quando tu muda para nuvem, esse assumption foi embora. Então tu tem que estar resiliente a esse tipo de coisa, e aí que veio o Chaos Monkey, e daí que a coisa começou a crescer bastante. Hoje em dia talvez tenha mudado muito do que a maioria do pessoal conhece. Não é só desligar instâncias em produção, mas tem classes muito diferentes de falhas que tu pode introduzir na história, que é interessante porque é muito similar ao que antigamente eu fazia quando eu estava começando minha carreira, sei lá, 10, 15 anos atrás, com testes de falhas em si, mas tu obviamente não fazia isso em produção. Hoje em dia tu aplica isso aí um pouco mais em produção, e aí que veio a ideia toda. Eu acho que assim, tem dois riscos do meu ponto de vista. O primeiro é bem óbvio, que é não fazer isso direito. A ideia da história é que seja um experimento controlado, que tu entenda o impacto final da história. E tem, obviamente, o teu risco sempre essa história, se tu não fizer direito, tu não vai ter o controle em cima do que está acontecendo, e tu pode gerar um problema muito maior, acabar afetando teus usuários, né? Então, tem vários assumptions e tu precisa bastante trabalho para tu fazer isso da maneira correta. Tu precisa, em primeiro lugar, ter um design de uma arquitetura que seja resiliente a vários tipos de falhas diferentes. Tu precisa de uma maneira de conseguir controlar o teu experimento, que é começar ele, conseguir abortar ele, ou que tu afete um volume pequeno de usuários e depois tu consiga notar quando algum problema está acontecendo com muita facilidade e abortar aquilo ali. Tem muitos detalhes para fazer isso de maneira correta, entendeu? E aí que está o perigo, sabe? Não é simplesmente, hey, eu tenho um serviço, ele sempre esteve rodando da mesma maneira faz 10 anos, e vou simplesmente desligar a produção para ver o que acontece. Não é bem assim. Isso tira a parte de controle da história. Ele tem que ser controlado. Então, tu tem que ter muita confiança nas tuas métricas também. E aí que vai a questão de observabilidade que eu falei para ti. Tu tem que olhar para os dois lados. Talvez alguns erros comecem a aparecer, como talvez o número de pessoas tentando acessar teu site diminui, alguma coisa está errada, e tu aborta e tu vê o que acontece aí. Então, esse é um perigo. O outro perigo que eu vejo um pouco é talvez o teu senso de segurança, sabe? Quando tu não faz nenhum tipo de avaliação, teu senso de segurança é um pouquinho mais baixo. Tu sempre tem medo que alguma coisa talvez esteja acontecendo. E depende de como é que tu aplicar esse tipo de estratégia, talvez te gere uma segurança que não é real. Porque tu vai analisar certas classes de problemas, não todos os problemas que podem acontecer no mundo. Então tem que manter muito olho, que tem outras coisas que talvez não sejam validadas, que podem acontecer e provavelmente vão acontecer, e que tu simplesmente não pensou sobre isso antes para tentar validar, para incluir esse tipo de coisa nos teus experimentos. Então tem seus drawbacks. O maior mesmo, eu acho que o grande motivo da maioria do pessoal não está utilizando é que não é simples. Não é fácil. Tu precisa tempo e dedicação para fazer isso da maneira correta.
sabe? E aí é um processo evolutivo, tu vai começar simples, depois tu vai tornando a coisa cada vez mais complexa e cada vez mais tu vai gerando muito mais segurança conforme o tempo vai passando, sabe? Então, exige dedicação. Eu li em algum lugar, quando eu lia sobre Cause Engineering, que se você conhece alguma debilidade no seu sistema, se você tem consciência de alguma debilidade no seu sistema, então você ainda não chegou ao ponto em que você precisa de Cause Engineering. Sim, Você deveria ir lá e corrigir a sim. debilidade que você conhece. É. E você falou sobre Cause Monkey, mas também existe o conceito de Cause Gorilla, correto? Tem, a gente com o tempo criou, teve várias histórias, onde é que os Monk acaba desligando instâncias, servidores únicos, e teve pontos que a gente dizia, acho que não aconteceu muito, mas desligar a availability zones inteira e desligar regiões inteiras. Esse é o tal do gorila, certo? E um dia alguém, eu me lembro, a gente tinha uma conversa, o que ia ser um Armageddon Monk, como é que que ia acontecer se a gente nucasse tudo e precisasse construir do zero? Como é que isso ia funcionar? Não foi feito, mas é uma coisa que foi discutida um dia, sabe? Eu fico imaginando, assim, é meio surreal você imaginar que dentro do seu time você mantenha pessoas pagas cujo objetivo é encontrar formas criativas de gerar instabilidades Sim, ou pontos de instabilidade. Isso é curioso. sim, mas é muito similar ao que tu teria com um teste da maneira mais tradicional também. A ideia é realmente trazer à tona coisas que talvez não sejam visíveis, que não tenham par. Obviamente, os problemas que tu tá par, enfim, vai lá e corrige, não tem nada a ver com isso. Mas a ideia é tu trazer problemas que tu não tá a par. Componentes que não tem o throughput que tu está pensando, algum tipo de regressão que diminui o throughput daquela coisa, algum tipo de regressão que talvez introduza latência e quebre outras coisas lá atrás, algum tipo de dependência que tu não está a par. Que nem eu falei, o sistema é muito complexo e muitas vezes tu não tem ideia da dependência do que tu está fazendo. Quem trabalha com Node sabe disso, tu não sabe as dependências que tu tem. Foi uma piadinha, desculpa. Mas um sistema complexo tu vai ter dependências de microserviços que talvez tu não esteja a par. Talvez aquela coisa caia e talvez te derrube, tu não está a par disso. E esse tipo de exercício vai te ajudar a trazer esse tipo de problema à tona. Que talvez ele não devia ser uma dependência, talvez tu deveria conseguir viver sem aquele tipo de resposta, entendeu? Então, tu vai criar algum tipo de, sei lá, algum tipo de fallback, alguma coisa assim. Então, eu acho que esse é o foco, de trazer à tona coisas que tu não está a par, que tu não imaginou. Eu lembro de ter visto numa outra conversa com você, a gente ter comentado sobre um senso muito forte de propósito dentro do Netflix, aquela ideia de que o cliente de vocês tem que conseguir ver o que ele quiser, onde ele estiver, com o device que ele estiver utilizando, né? Esse guidance, ele ainda existe como visão para a empresa como um todo, ou não? Sim, acho que todo mundo está bem focado para a mesma direção. A gente já mencionou, a gente tá, acho que, se não me engano, está no nosso culture deck. Bom, você segura. Quando a gente define sobre a gente tem falado bastante sobre arquitetura aqui, tá? E quando a gente fala sobre arquitetura, geralmente a gente fala que os principais objetivos da prática de arquitetura é atender os objetivos de negócio. O guidance aqui está claro e deixa claro quais são os objetivos de negócio, respeitando as principais restrições, né, e atendendo aí atingindo os principais atributos de qualidade. Quais são as principais restrições que vocês encontram hoje no projeto de arquitetura de vocês? Ou que vocês têm que observar? Vocês trabalham com a Amazon, se não me engano, ainda, não? Sim. Completamente em cima da AWS, tirando a CDN. Certo. Mas quais são, quando vocês vão projetar a arquitetura efetivamente dentro do Netflix hoje, quais são as principais restrições que vocês têm que observar? Tem algo explícito? Pois é, a maneira que a arquitetura evolve hoje em dia mais componentes à parte, áreas à parte, em vez de ser uma coisa como um todo. Acho que é uma coisa imensa hoje em dia e tu entrar no modo legal, como é que eu vou desenhar a coisa como um todo hoje em dia é um pouquinho complexa e não acontece. Quando eu entrei, a coisa era um pouquinho diferente, né? Mas hoje em dia acho que tem muita coisa e é difícil alguém tapar. Então é uma coisa um pouco mais orgânica e tu vai refazer específicas partes da experiência. Eu acho que é mais ou menos isso. Pô, legal, tem esse microserviço aqui, ele tá com muita coisa, ele tá efetuando, sei lá, 4, 5 coisas diferentes e a gente talvez acredite que eu devia fazer um split disso para múltiplas coisas, daí tu começa a pensar, pô, legal, quais são as bases de dados que talvez eu vou utilizar e assim vai.
A gente tem restrições, acho que as restrições maiores que a gente tem que ter, muita com as escolhas de tecnologias, escolhas de tech, de stack que a gente tem. Por quê? A Netflix tem muita liberdade do que tu pode escolher o que tu quiser. Se eu quiser rodar a Lua em produção, eu posso, teoricamente, em prática. Mas tu, como um engenheiro, um arquiteto responsável, tu normalmente não vai querer fazer isso, tu vai querer ir por um caminho que sabe que é um pouquinho mais comprovado, o que a gente chamou lá dentro de paved path. É um caminho que é asfaltado, que tu pode basear e crescer em cima daquilo ali, ou tu pode ir off-road. Tem sempre essa opção. Então, a tua seleção de stack, volta e meia, está limitada. Não digo que está limitada, mas dada a escala, tu tem que ter bastante cuidado para não introduzir alguma coisa que é muito nova, que não foi testada, que não foi validada antes disso. Então é muito mais fácil seguir, hey, qual é que é o data store que a gente utiliza aqui dentro, sabe? Por quê? Porque eu tenho um time de operação que já está fazendo isso, a gente já tem experiência em cima daquilo ali. Se alguma coisa quebrar, eu sei resolver aquele problema. Tu tem que levar todo esse tipo de coisa em consideração. O mesmo tipo de decisão em cima do stack que tu vai desenvolver e esse tipo de coisa. Então é um pouquinho, são algumas limitações que tu tem que levar em consideração sempre, porque não é um único serviço que se cair eu posso ficar algumas horas fora do ar. Sabe? É alguma coisa que não pode ficar fora do ar de jeito nenhum. Então a gente tem que sempre lidar com esse tipo de coisa, sabe? E olhar para o que existe, o que foi feito antes, normalmente internamente, e tentar ver o que a gente consegue trabalhar em cima disso aí. É por isso que introduzir uma tecnologia nova não é algo tão trivial, sabe? Entendi, Tem que ter um pensamento um pouquinho mais pesado em cima disso. Mas vocês mantêm na organização, vocês mantêm algum tipo de grupo responsável por montar um radar das tecnologias que vocês estão utilizando? Existe uma coisa mais centralizada ou essa responsabilidade é distribuída? Sim, tem alguns grupos centralizados, mas a decisão acaba sendo distribuída. Então, se tu quiser ir por esse caminho onde é que as coisas foram definidas e suportado, tem um suporte maior, legal, mas tu também, cada time é independente para decidir trabalhar da maneira que achar interessante, mas tem um pouquinho desse grupo central em cima que desenvolve ferramentais. Como tu imagina, a gente tem ferramental para muita coisa e muito desse ferramental ele vai ser específico para certas coisas. No caso de performance, por exemplo, eu tenho profilers para fazer profiling de CPU, alocação de memória, um monte de coisa, mas eles são muito dependentes do tipo de linguagem de programação que eu estou usando. Eu tenho, porque a gente tem muito disso, eu tenho muita coisa em Java, eu tenho muita coisa em Node, eu tenho muita coisa em Python, eu tenho coisa em Go. Então, se tu quiser ir para alguma coisa diferente disso, tu não vai ter esse suporte desse ferramental também. Sabe? Então, tem que levar esse tipo de coisa em mente. Geralmente existe aquele princípio de Pareto, né, que 80% dos problemas são resolvidos, enfim, 80-20. Existe uma tecnologia que seja utilizada em 80% das soluções de vocês? Ou seja, existe uma stack predominante dentro do Netflix hoje? Tem, acho que foi a stack que a gente começou que foi realmente Java. Então, obviamente, hoje em dia é um pouco mais Spring, antigamente a gente tinha outros stacks em cima, mas é predominantemente Java. Voltando a falar um pouquinho sobre a coisa das restrições, uma coisa que me chama a atenção no Netflix é o seguinte: quando eu vou na casa do meu sogro, que fica aqui pertinho da minha casa, eu vejo que a TV dele é uma Smart TV que de Smart só tem o nome, tá? E ali está rodando seguramente uma versão do aplicativo do Netflix que já é bem antiga e continua funcionando. Curiosamente, continua funcionando e muito bem. Sim. Isso também deve ser uma tremenda dor de cabeça, porque vocês trabalham com clientes com níveis de atualização muito, muito diferentes, não? Sim, diferente da grande maioria das empresas de tech, talvez tem que lidar com web, Android, iOS, que já é uma boa dor de cabeça para bastante gente. A gente tem que lidar com muitos outros dispositivos, aí, milhares de dispositivos diferentes. Não é só TVs, é TVs, consoles de game, seus streaming sticks, aqueles Chromecasts da vida, caixinhas de TV a cabo, players de Blu-ray, o que tu imaginar, a gente tem algum tipo de suporte, a gente deprecou muito poucos até hoje. Mas, obviamente, tem algumas técnicas que a gente usa para tentar facilitar um pouquinho a vida. E, assim, por incrível que pareça, tu pode até ter uma TV bem velha que pode estar recebendo atualização ainda.
Uau, uau, uau. Depende, é muito de caso a caso, né? Tem camadas de abstração ali do que pode ser atualizado e quando é atualizado, e capacidades e recursos de dispositivos que tem que ser levados em consideração sempre. Isso acaba atuando, de certa forma, como mais uma restrição na hora de projetar qualquer coisa nova no Netflix, né? Porque você tem que manter, respeitar essas camadas de abstração. A gente tem uma separação de dispositivos aí. Outra coisa que me chama a atenção é o seguinte, vocês lidam com milhares de microserviços e, como você disse, não tem a menor possibilidade de você fazer um mapeamento completo de toda a plataforma. Agora, como que fica, por exemplo, como que vocês gerenciam a coisa de não ter 2 ou mais microserviços desempenhando o mesmo papel? Como que como que as pessoas no Netflix sabem que existem microserviços para resolver determinadas categorias de problemas? Acho que tem uma comunicação muito boa internamente, tem uma definição muito boa de que times devem ser responsáveis por certas coisas, então isso facilita bastante, sabe? Então todo mundo sabe para quem é responsável por quê e qual time é responsável pelo quê, então normalmente o microserviço vai ter uma utilidade específica que vai cair dentro do escopo de alguém, então normalmente o pessoal, e o mesmo time provavelmente não vai querer desenvolver 2 microserviços que fazem a mesma coisa, porque eles pelo menos sabem o que eles estão fazendo. Mas o que acontece muito são outras coisas também. Tem soluções internas que acontecem em trabalho duplicado de vez em quando. Sistema de detecção de anomalia, sabe? É algo que é bem comum para muitas coisas que a gente faz, e sim, a gente acaba desenvolvendo de vez em quando múltiplas soluções para a mesma coisa. E quando esse tipo de coisa acontece, a gente usa bom senso, conversa um com o outro e vê qual é a melhor maneira de seguir. Talvez seja manter 2 coisas, talvez seja juntar esforços, talvez seja descartar uma e só seguir com outra. Então depende muito, vai muito de caso a caso, sabe? Não, fantástico, fantástico. Numa das nossas conversas, você comentou que em um determinado evento de vocês, alguém teve a brilhante ideia de desenvolver um microserviço em COBOL, né? E esse microserviço em COBOL ficou tão bom, tão bom, tão bom, que foi para produção. Ele ainda está em produção? Não, tem um parênteses na história. Essa foi uma coisa mais interna do nosso time, com uma piada de 1º de abril aí. A gente tem também a gente tem algumas coisas que a gente gosta de fazer, como qualquer nerd aí. A gente já descobriu quem é que consegue desenvolver o no-op mais rápido, com throughput mais rápido. A gente tem nos Hack Days, nosso time normalmente participa, então se vocês entrarem no nosso tech blog lá, acho que tem vários posts sobre os vídeos e apresentações dos Hack Days que a gente teve. E essa foi uma mais perto de 1º de abril, que eu não me lembro, acho que a gente estava discutindo alguma coisa, que um dos meus colegas, o Brennan, ele tem um repositório, que ele tem um guessing game, que é desenvolvido em centenas de linguagens diferentes, e alguém trouxe à tona COBOL, não sei porquê, e daí alguém disse, eu aposto que eu consigo botar um serviço rodando em COBOL, e a gente desenvolveu, assim, coisa extremamente simples, sabe, com uma resposta estática, com CGI, com um HTTP na frente daquilo ali, mas funcionando em cima de todo o stack que a gente tem, com health checks e auto-scaling e todo esse tipo de coisa. E acho que ele tinha 2 endpoints, um era uma resposta estática, se não me engano, e o outro fazia basicamente abrir um processo com curl e chamava outro serviço e puxava a resposta e fazia algum tipo de alteração e respondia de volta. Mas extremamente simples. Mais porque é um tipo de challenge que a gente gosta de fazer. E funcionou, a gente pode, como a gente tem a liberdade de rodar isso em produção, a gente pode, mas não é algo que foi utilizado no caminho de streaming, como a gente chama. Mas depois vem alguém outro legal, eu aposto que eu consigo fazer rodar em containers. E a gente fez isso também. Qual em containers, sério? Sim, é possível. Então, mas de novo, piada de 1º de abril, para realmente ver se a gente conseguia fazer algo assim. Eu imagino assim, o Netflix também é um lugar muito bacana por trabalhar com entretenimento e, de certa forma, levar um pouco de alegria para a vida das pessoas, principalmente numa época tão complicada como a que a gente está vivendo agora, em função da pandemia. Além disso, ainda é um paraíso nerd, né, cara? Porque você acaba encontrando desafios como esse, né? Como que eu trago uma tecnologia claramente ligada para um ambiente produtivo de uma das empresas mais modernas do mundo. Eu gosto bastante do time que a gente tem lá, a gente montou um time bem legal.
São quantas pessoas? Não sei se assim, tipo, fica à vontade para não responder. Uhum. São quantas pessoas trabalhando na engenharia do Netflix hoje? Eu não posso te dizer com certeza que eu não sei. A coisa cresceu tanto ultimamente. Se a gente está falando, eu acho que a gente tem milhares hoje desse produto, sei lá, uns Uau, 3 uau. mil, alguma coisa assim. Mas ainda assim, parece bastante gente, mas para Bay Area Standards é muito pequeno. Sabe? Quando a gente Sim, está falando, comparando com o Google, com o Facebook da vida, a gente está trabalhando aí com 60, 70 mil engenheiros ou mais. Então é um pouquinho diferente. A gente nota isso bastante quando a gente conversa com times de performance de outras empresas. A gente tem 5 pessoas em performance agora, enquanto vai para alguma dessas outras, tem time de centenas trabalhando em performance. certo. A gente começa a encontrar, assim como acontece na Google, que você mencionou, que muitos engenheiros da Google começaram a publicar muita coisa em livros, inclusive, sobre a cultura da Google de engenharia. A gente percebe que alguma coisa do Netflix começa a surgir também. Existe, se não me engano, o livro de Cause Engineering, que foi publicado Tem, pelo pessoal de vocês. Tem algum outro... o Tech Blog de vocês é incrível. sim. Mas, além do tech blog de vocês, vocês estão publicando, tem mais gente publicando livros Tem hoje? umas coisas, teve um sobre CI e Spina, que era em cima de muitas ferramentas, coisas que a gente criou, mas obviamente bem menos do que algumas outras empresas, que é difícil tu achar bandwidth para escrever livros. O Brandon, meu colega, escreveu ele tem o livro de Linux Performance, de performance de Linux, escrito pelo meu colega, e ele acabou de escrever um sobre BPF, sobre o Berkeley Packer Filter, que é o que a gente está começando a usar um pouquinho mais para criar umas ferramentas internas. Então ele escreveu isso, mas não é lançado como um livro do Netflix. Acho que não tem essa necessidade. Mas tem muita gente lá dentro que escreveu algum tipo de livro. Então, Ok, que é ok. um pouquinho diferente. Chaos foi um deles. Chaos teve um pequenininho. Mas o TechBlog, normalmente, quando a gente quer publicar alguma coisa, o TechBlog normalmente é o nosso go-to place para falar alguma coisa. Não, perfeito, perfeito. Bom, Martin, você, além de trabalhar no Netflix, você vem executando uma série de funções adjacentes. No Brasil, você deu aula ou dá aula ainda Uhum. para algumas instituições de ensino, e você também como você disse, advisor técnico de algumas startups e também atua como investidor, né? Recentemente, uma das empresas em que você investiu, a Codenation, foi anunciado hoje, né, Sim. a venda para a Tribe. Você Uhum. pode falar um pouco mais sobre esse projeto, sobre essa Sim. iniciativa? Pô, tranquilo. Eu realmente faço, e é bem comum aqui também, eu acabo a gente envolvendo em várias outras áreas, dado algumas coisas que eu faço e que eu já fiz no passado, com o tempo muita gente começou a vir e pedir algum tipo de advice, e eu comecei a me envolver cada vez mais nisso aí, ajudando principalmente com startups, né? Eu acabei entrando para um fundo no Brasil como advisor, eu acabei investindo em algumas empresas também. Uma delas é a Code, que eu investi, acho que vou fazer uns 3 anos talvez, que acabou, hoje acho que foi anunciada realmente a aquisição pela Tribe, uma plataforma de educação aí no Brasil. E é uma área que eu me interesso bastante, sabe? Principalmente pelo fato que eu noto na pele a dificuldade que é encontrar gente com skill aqui para fazer o tipo de coisa que a gente faz. É um problema muito grande. Eu sei que existe o mesmo problema no Brasil, conversando com várias empresas, sabe? É um problema grande. E ao mesmo tempo tem todo um problema de desemprego no Brasil. Então é uma área que eu acho extremamente importante, é a educação, principalmente a educação na área de tech e idealmente focada para a empregabilidade das pessoas mesmo, algo prático que eu posso usar. Eu acho que, obviamente, teoria é extremamente importante, tudo isso vai te ajudar a entender coisas muito mais complexas, não estou dizendo isso, mas ter um foco em empregabilidade é grande. E a Code tem um modelo ainda, que eu gosto bastante, que é muito hands-on, que é muito baseado em challenges e resolver esse tipo de coisa, versus eu vou consumir um conteúdo como em várias coisas. Então eu gosto muito desse modelo, e a Tribe também está com uma missão muito, muito legal de trazer uma educação de qualidade focada em empregabilidade para um volume muito grande de pessoas. É um modelo de negócio um pouquinho diferente. Então eu tô super feliz com essa aquisição aí. Realmente estou esperando ajudar o máximo que eu conseguir
essa visão aí se tornar realidade. Não tenho dúvidas que você vai ser exitoso nisso e dentro do que tiver no nosso limitado alcance, conta com a gente. Aliás, para já nos encaminhando para o fim dessa conversa, porque, enfim, eu sei que a sua agenda é extremamente atribulada, quais seriam as suas principais recomendações para quem quer programar melhor? Eventualmente chegar, não digo chegar ao nível de poder submeter para o Netflix, em função da barra de vocês que imagino seja absurdamente alta, mas quais são as suas principais recomendações para o programador que deseja evoluir e eventualmente sonhar com uma posição no Netflix? A barra não é tão, eles acabaram me contratando, então. Bom, então me deixa reafirmar, a barra é muito alta. Eu acho que assim, tem dois pontos aí na história. Tem a parte de programação, mas tem uma coisa que eu gosto sempre de apontar, que não é só programação, que é uma frustração grande que eu tenho quando eu converso com muita gente que trabalha na área de tech, principalmente em certas áreas, que não é só tu entender do algoritmo escrever uma coisa que rode. Tu tem que entender o que está acontecendo na realidade. Sim, eu cliquei em deploy e eu não sei o que acontece. Ele aparece rodando lá. Isso não é uma boa explicação para mim. E isso é uma coisa que eu estou vendo que cada vez as pessoas estão pecando muito mais. Antigamente as pessoas entendiam mais do low level, o que estava acontecendo com aquele código que elas escreviam. E, obviamente, dada essa informação, esse conhecimento que elas tinham, elas conseguiam resolver uma classe de problemas mais complexas. E essa é uma direção que eu estou vendo que eu não gosto muito, que as pessoas estão indo muito para uma camada de abstração muito alta e ignorando o que acontece embaixo, porque tu tem toda essa automação. Que é legal, é ótimo, te gera produtividade, mas eu acho que é importante tu entender também o que está acontecendo por baixo daquela automação toda e por baixo daquela camada de administração. Quando eu clico no negócio de commit, vai para um Jenkins, gera meu build, tá? Tu sabe que existe um compilador lá e que ele está fazendo aquela coisa, e aquilo gera um bytecode, aquele bytecode vai funcionar em certa plataforma, que ela vai rodar numa máquina, talvez ela está rodando Linux, talvez ela está rodando alguma outra coisa, que tem um kernel, que também é código, e está em outro lugar, tu sabe que todo esse tipo de coisa existe. E sabe que tem networking, como é que o TCP funciona? E quando eu peço para um serviço, chamar outro serviço, tem todo esse stack que tu tem que levar em consideração. Então, eu acho que é programação que é extremamente importante, mas também todo o conhecimento. Eu não espero que ninguém entenda, não todo programador entenda de tunables de kernel, mas pelo menos que tu saiba como aquele código vai ser executado lá no final, que vai te ajudar a entender esse tipo de coisa. E no lado de programação, acho que realmente não tem muito mistério, tá? É experiência, cara, por quê? Porque as pessoas aprendem tomando na cabeça. Se tu fizer um erro, tu vai não fazer aquele erro mais, de preferência. E assim com a experiência que vai te gerando. Então, fazendo coisas diferentes, cada vez mais complexas, errando, aprendendo com aquele erro e melhorando com aquilo ali. Não tem que fugir disso, tu vai te tornar melhor com experiência, tá? Então, não tem que fugir disso. O que te ajuda bastante também é a teoria, tá? Tu ter uma base forte de teoria, de algoritmos e de estrutura de dados, tá? Vai te ajudar a entender a complexidade dessas coisas com mais facilidade e vai te ajudar a aprender muito mais rápido e ter que ter menos erros para aprender certas coisas, sabe? E obviamente te ajudar a desenhar coisas maiores e mais complexas também, porque tu vai conseguir fazer paradoxos com as coisas que tu tem na teoria versus o que tu está fazendo. Então, ter uma teoria muito forte e dar tempo para a tua experiência acumular fazendo coisas novas. Eu acho que essa é a chave da história mesmo. Não parar de testar coisas novas e não ignorar a teoria, porque ela é extremamente importante para te ajudar a entender o que está acontecendo. Tá certo, espetacular, espetacular. Martin, eu vou insistir numa pergunta que eu sempre faço para gente que eu considero muito mais inteligente do que eu, tá? Geralmente as melhores respostas que eu obtenho são aquelas para as perguntas que eu não fiz. Tem alguma coisa que eu deveria ter te perguntado e que eu não perguntei, à luz de tudo isso que a gente conversou aqui? Cara, eu acho que assim, uma das coisas que eu também levo em consideração e que eu acho importante, talvez tenha me ajudado ao longo da carreira, principalmente no lado um pouquinho de motivar,
o nerd insider, ele vai estar muito focado nos teus problemas técnicos, né? Mas eu acho que uma coisa que é legal levantar também é que o pessoal que está trabalhando, tu está desenvolvendo um código para solucionar um problema de negócio, e um problema de negócio idealmente deve ser um problema que as pessoas têm na vida. Então, é importante tu manter também essa ideia de produto e o que tu está fazendo para não perder foco do que tu está fazendo, e obviamente te ajudar a motivar um pouquinho por que tu está fazendo certas coisas. No começo da minha carreira eu tinha um problema com isso, onde é que o processo era muito mais burocrático. Tu recebia um papel de requisitos e tu implementava aquilo que está escrito sem o foco e sem visibilidade no final e o porquê que tu estava fazendo aquelas coisas, e isso eu acho que não ajuda no processo como um todo, sabe? E é como eu brinco, cara, engenheiro, ele é extremamente bom para resolver problema. Então, tu dá um problema para o engenheiro, ele vai dar um jeito de resolver aquilo, porque ele entende o problema, ele vai lá resolver. Engenheiro é terrível para receber ordem. Então, não acho que é importante para todo mundo manter a visão lá no final e por que tu está fazendo certas coisas e no produto e tudo mais, para te ajudar no processo de aprendizado e tornar, acho que, um profissional melhor. Então, não dá para completamente ignorar a parte de produto, é importante manter essa visão também. Cara, espetacular, espetacular. Martin, nós não tivemos, infelizmente, tantas oportunidades assim para conversar, mas todas as vezes em que eu tive a oportunidade de conversar com você, eu sempre aprendi pra caramba. Essa é a primeira vez essa é a primeira vez em que nós conversamos remotamente. Geralmente a gente conversa face to face. Mas eu não tenho palavras para dizer o quanto eu sou grato pela oportunidade e pela sua boa vontade em compartilhar um pouco da tua experiência e de tudo isso que você vem fazendo, né? Então, muito obrigado pela tua disponibilidade. Tenho certeza que quem está assistindo esse vídeo também, espero, né, tenha conseguido perceber o tanto de boas dicas e insights. Só para poder retomar, esse aqui é o teu perfil no LinkedIn, né? Então aqui eu vou colocar o link também aqui bonitinho para quem quiser contatar o Martin. Enfim, eu não sei se você tem alguma política para admitir novas conexões, mas enfim. Não, é só mandar, não tem problema. Eu gosto de conectar. Se você quiser mandar uma mensagem, ter uma ideia por que vocês querem conversar, acho que é legal. E é uma coisa que eu gosto de sempre mencionar, é que no que eu puder ajudar o pessoal, eu sempre estou disponível, dado a limitação de tempo, que normalmente é o constraint na história. E, cara, assim, eu posso dizer a mesma coisa de ti, cara. Todos os nossos papos sempre foram super, super enlightening, e sempre legais. E, infelizmente, foram sempre só quando eu tô no Brasil, que eu acho que era relativamente raro e agora tá mais raro ainda. Então, vamos acho que vamos manter esse contato, que é sempre importante. Sabe? Tá bom. Então, Martin, mais uma vez, muito obrigado pela tua generosidade, pelo bate-papo de hoje. Eu espero, as portas estão sempre abertas. Quando você tiver outros projetos, seguramente você está trabalhando em outros projetos além do Coordination também. Sim. Vai ser muito bacana ouvir sobre esses outros tópicos, porque, enfim, Netflix é incrível, mas você vem fazendo muitas outras coisas incríveis e vai ser bacana conversar com você sobre isso. Tá bom? Perfeito, cara. Um dia a gente bate papo sobre meus projetos de restauração de moto. Fantástico. Até mais, pessoal. Legal, obrigado. Até mais. Até mais.